Olá, mamães e futuras mamães! Bom, se você tá pegando esse vídeo aqui agora, esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior que eu postei na terça-feira sobre perguntas e respostas também, mas respondendo perguntas sobre a minha vida pessoal. Se você não assistiu o último vídeo, né, esse vídeo ainda, você pode assistir também. Nesse vídeo eu vou estar respondendo perguntas sobre a minha gravidez. Essas perguntas as leitoras deixaram lá no Facebook e no Instagram. Tá bom? Então essas perguntas vão ser perguntas sobre a minha gravidez. Espero que vocês gostem. Eu já vou começar logo, que é para não demorar muito, tá bom? Então a Samira C. Teixeira e a Dessa Pereira, a Letícia Beatriz e a Aline Nádia me perguntaram se eu tenho alguma intuição, preferência ou palpite sobre o sexo do bebê, eu e o meu marido. Então, gente, quando eu não tava grávida, né, eu enchi a boca para poder falar que eu tinha preferência sobre o sexo do bebê. Então, eu sempre sonhei em ser uma mãe de menininho. Sempre quis ter um menininho. Mas depois que a gente engravida, não é que você deixa de ter esse sonho. Eu tô falando isso por mim, não sei as outras pessoas. Mas quando você descobre que você tá grávida, que tem um coraçãozinho batendo dentro de você, gente, na verdade não importa se vai ser um menininho, se vai ser uma menininha. O que você quer é que nasça bem, é que nasça com saúde. O que a gente faz é agradecer muito a Deus por esse presente que tem então na nossa barriga, né? É lógico assim que a gente tem, né, aquela expectativa para poder saber o sexo. Gente, todo mundo que olha pra mim fala: nossa, você tá com cara de menina, essa sua barriga é barriga de menina. Então até aqui nos vídeos mesmo, então meus amigos aqui, as pessoas que eu conheço por aqui, todo mundo fala pra mim que a barriga é de menina. Mas como eu já tinha esse desejo assim no meu coração de ter um menininho, então às vezes eu fico pensando que é um menino. Não sei se é essa questão assim de intuição de mãe, né? Porque dizem que é a intuição de mãe quando você tem certeza. Eu não tenho nada, não tenho certeza se é menino ou se é menina, né? Eu acho que é um menininho, mas tá todo mundo falando que é menina. Então vamos ver, né, quem é que tá certo. Mas, gente, o que o Senhor mandar pra mim, eu tô muito, muito, muito feliz e muito grata, né, de ter recebido esse presente na minha vida. Então vamos lá. Próxima pergunta foi a Samira C. Teixeira também, a M de Mimos, a Josi Swag, a Ângela Carvalho S2, a Luciana Eleutério 33, a Monique Rangel e a Costa Marina. Todas me mandaram essa pergunta perguntando se eu tenho já preparado o nome dos bebês e quais são esses nomes, né? Então, eu já tenho sim os nomes, não vou fazer mistério para vocês, porque eu já tenho esses nomes decididos há muito tempo. Tanto eu quanto o Jonathan, nós decidimos juntos, né? Na verdade, o do menino foi mais eu e o da menina foi mais ele, mas nós entramos num consenso de que nós queríamos esses nomes. Então, gente, se for um menininho, ele vai se chamar Davi. E se for uma menininha, ela vai se chamar Rebeca. Então são esses dois nomes que nós escolhemos e nós ficamos muito contentes com a escolha do nome. A M de Mimos me perguntou assim: se o bebê ele vai falar os dois idiomas. Então, gente, o que acontece é o seguinte: as crianças que moram aqui e são filhos de estrangeiros, elas acabam sim aprendendo automaticamente as duas línguas, porque é o seguinte: em casa os pais falam com as crianças, né? Em casa eu vou falar com os meus filhos em português, eu e o meu marido, mesmo que a gente tenha, né, aprendido o inglês, nós vamos falar em português aqui na nossa casa com o nosso filho para ele aprender o português. Mas quando ele for, né, para a igreja, quando ele for para a escolinha, lá todo mundo fala inglês. Então aí a criança acaba aprendendo os dois idiomas automaticamente. Na verdade, eles escolhem um idioma para ser o seu idioma preferido, que geralmente é o inglês. As crianças que moram aqui, o seu primeiro idioma que a gente fala é o inglês. E aí elas vão lá e falam outro idioma com relação, né, ao idioma dos pais, ou espanhol, ou alemão, ou português. Então, assim, elas falam o inglês primeiro e depois elas falam o outro idioma
Também, porque elas vão ser alfabetizadas no inglês. A Caroline Marques me perguntou se o bebê vai ter nome americano ou nome brasileiro. Então, gente, como eu já falei pra vocês, nós já tínhamos, né, esses nomes escolhidos aí no Brasil, que é Davi e Rebeca. A Rebeca já tem aqui nos Estados Unidos, que é Rebeca mesmo, mas eles pronunciam de uma forma diferente, mas o nome é Rebeca, a escrita é Rebeca, então o dela não vai ter nenhum problema. Porém, se for o Davi, a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque a gente vai ter que, não vai escrever só o Davi normal, igual a gente está acostumado aí no Brasil. Nós vamos chamá-lo de Davi, mas na hora de escrever o nome dele, ele vai acrescentar o D no final, então vai ficar David, porque aqui nos Estados Unidos o nome Davi não existe, só existe Dave ou David. Então, o Davi que nós queremos é correspondente ao David daqui. Então, provavelmente na escolinha, a tia e os amiguinhos vão chamar ele de David, mas nós vamos chamá-lo de Davi, porque foi o nome que nós escolhemos. A Caroline Marques me perguntou, o bebê vai falar inglês e português? Que aí eu já respondi, né, numa outra questão. E como eu acho que vai ser a adaptação? Então, gente, é como eu falei, a criança, ela acaba aprendendo os dois idiomas automaticamente, né? E ela se adapta muito fácil, porque para criança eles absorvem, assim, incrivelmente as coisas muito rápido mesmo. Então, é quase que natural para eles, assim, aprender os dois idiomas. Eles não têm muita dificuldade. Então, acho que eles não vão ter muita dificuldade nessa adaptação, não. Porque eu conheço... Aqui tem muito brasileiro, muita criança brasileira. Tem até muita criança que vem do Brasil com mais ou menos uns 5, 6 anos e já começou a alfabetização no Brasil, e mesmo quando vem pra cá, quando dá uns 6 meses já tá falando assim o idioma aqui fluentemente, porque pra criança é muito fácil. Então eu creio que não vai ter muita dificuldade pra eles não, pra poder aprender os dois idiomas. Vai ser bem facinho, porque e aqui também eles já estão acostumados e as escolas eles estão preparadas para receber as crianças, né, que falam outros idiomas, porque aqui tem muito imigrante. A Ângela Carvalho, S2, me perguntou como está sendo a minha alimentação agora, né, que eu tô grávida, como que tá sendo. Então, gente, minha alimentação tá sendo muito diferente, porque vocês já viram assim, eu sou magrinha, até mesmo agora, né, eu já tô com quase 4 meses e eu não engordei muito em relação ao que eu era. Assim, agora que eu tô começando a perder, minhas calças e meus shorts não estão mais servindo em mim. Mas assim, gente, eu tô comendo demais. Tô comendo muito. Só que acontece, eu não consigo comer besterol mais. Eu não fico comendo pizza, não fico comendo... hambúrgueres, isso eram coisas que eu gostava muito de comer, mas eu não tenho comido mais porque eu não tenho sentido vontade. O que eu tenho vontade mesmo é de comer a minha comida que eu faço aqui em casa. Então, por exemplo, eu e o Jonathan, a gente até falei isso no outro vídeo, a gente se mudou pra cá tem mais ou menos um mês que a gente mudou pra essa casa que a gente tá morando, e até agora a gente não saiu para poder jantar em nenhum lugar ou almoçar em nenhum lugar que fosse fora aqui de casa, porque eu tenho sentido muita vontade de comer a nossa comidinha brasileira mesmo. Então assim, eu tenho comido muito toda hora. Antes eu fazia 3, 4 refeições por dia, né, antes de eu estar grávida. Agora, gente, eu tô comendo igual uma leoa, bem feroz, assim. Eu tô comendo, assim, fazendo umas 7, 8 refeições. Mas é lógico, assim, que eu tô tentando comer barra de cereal, aí eu tento comer fruta, eu tento tomar uma vitamina ou um suco ou comer um biscoitinho, coisas que não vão fazer eu ficar muito gorda, né, que eu não quero engordar muito, mas eu como assim, toda hora eu tô comendo. Eu acabo de almoçar, dá um pouquinho, eu tomo um suco, dá um pouquinho, eu como um biscoitinho, eu como uma pera, como uma manga, como uma banana. Então assim, eu vou comendo, então eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Então eu como de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas e meia, mais ou menos, eu tô comendo, porque eu já sinto
sinto fome. Então, pra mim, o que mais mudou na minha alimentação foi isso, fome, muita vontade de comer e vontade de comer, assim, carboidrato mesmo, assim, comida. Eu não tenho comido muito besterol, não. A Vitória Souza Gomes e a Maria Júnior me perguntaram sobre qual foi a minha sensação ao descobrir a gravidez. Eu já tenho um vídeo, né, gente, gravado aqui, mostrando a minha reação e do meu marido, de quando nós descobrimos a gravidez, mas infelizmente, assim, o vídeo não consegue pegar, né, a sensação que acontece por dentro, assim, da gente. Então, assim, quando eu descobri que eu tava grávida, foi uma mistura, assim, de sentimentos que eu senti, sabe? Eu fiquei, assim, muito emocionada, muito eufórica, assim, muito feliz, muito alegre, uma felicidade danada, uma vontade de contar pra todo mundo, né, de ligar pra minha família. No mesmo momento, nós ligamos pra minha mãe, nós falamos pra família do Jonathan, logo depois falei pro meu pai, nós falamos pra mãe dele. Então foi assim, um momento de muita euforia, de muita emoção mesmo, de você realmente ter conquistado algo que você queria tanto, de Deus ter te abençoado. Então foi assim, uma mistura de emoções muito grandes. Muito grande, né? Então, a Lilian de Jesus Pinheiro Costa e a Esther Betoni me perguntaram quando eu decidi que era a hora de ter um bebê. Bom, eu não tomei essa decisão sozinha, né? Claro, eu e meu marido, nós tomamos essa decisão juntos. Quando nós estávamos ainda no Brasil, Deus já estava gerando essa vontade, né, no nosso coração de sermos pais. Eu já estava, né, com essa vontade de ser mãe, ele com essa vontade também de ser pai. Nós já achamos também que nós estávamos numa idade boa, porque ele já tá, né, com 27 e eu tô com 25 anos. Então nós achamos que nós estávamos numa idade boa para ter o primeiro filho, porque nós queremos ter mais de um, como eu já falei também no outro vídeo. E então nós decidimos que quando nós chegamos aqui, né, nós vimos que era aqui mesmo que nós queríamos ficar, que era aqui que a gente queria construir a nossa vida. Então, mais ou menos no início desse ano, no final do ano passado e início desse ano, foi quando nós decidimos que nós iríamos começar a tentar, né, engravidar. E aí eu terminei de tomar meus remédios, comecei a tomar o ácido fólico e agora nós estamos aqui, gravidinhos, esperando o nosso filho, né, o nosso baby, pro início do ano que vem. Então foi assim que nós decidimos. A Mari e Júnior me perguntou se caiu, né, se já caiu a ficha de que eu vou ser mãe e qual é a sensação de ter um bebê dentro de mim. Olha, minha ficha já caiu. É lógico que nos primeiros dias você fica assim, ai meu Deus, parece uma coisa meio abstrata, sabe? Parece assim, será que é isso mesmo? Mas quando você vê o ultrassom, quando você ouve o coraçãozinho do bebê bater, é uma emoção tão grande. E aí vem uma mistura também de sentimentos de emoção, né, sentimentos de... Você fica muito emocionado, muito alegre, mas aí também vem aquele medinho assim, gente, eu vou ser mãe mesmo, será que eu vou ter capacidade de criar esse bebê? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que vai dar tudo certo na minha gravidez? Se ele vai nascer com saúde? Então, vem um monte de coisas assim na sua cabeça, você fica pensando várias coisas, né? E aí é quando a sua ficha cai, quando dá aquele estalado, poxa, você vai ser mãe, agora não tem mais como mudar isso, vai ser o resto da sua vida, você vai ser responsável, né, por uma criança, por educar, por ensinar princípios, né, por formar um caráter, né? Então assim, é uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo te deixa muito feliz e muito contente, te dá também, assim, um pouquinho de medo, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Isso foi o que aconteceu comigo. E também, né, ela perguntou como é que é a sensação de ter um bebê dentro de mim. Gente, é uma sensação muito louca, assim, você saber que tem um coração batendo dentro de você, um pedacinho de gente, por enquanto, né, porque ele ainda tá se desenvolvendo, ainda tá pequenininho, tô com 4 meses,
de que há um outro ser humano sendo construído dentro de você, sabe? É muito legal e eu ainda não sinto o bebê assim, dar chute, dar soco, né? Mas eu sinto que ele se move, assim, de vez em quando ele vem para um lado da minha barriga, dá um calombo, assim. Eu e o Jonathan, meu marido, a gente chama ele de bolota, porque para onde ele vem, dá uma bolota assim na minha barriga. Às vezes ele desce aqui pro pé da barriga e faz uma pressão tão grande que chega até a dar uma doidinha assim, aí eu sei que ele tá ali. Então quando você começa a sentir essas coisas, sentir que tem, sabe, uma pessoa, sabe, um ser dentro de você, ao mesmo tempo que é muito lindo, é muito louco, porque... Ai, gente, eu não sei nem explicar. É realmente, assim, muito legal. E eu agradeço a Deus, assim, todos os dias mesmo, pela graça que Ele, né, tem me dado de ser mãe, esse presente tão maravilhoso, né? A Gabi Adriano e a Viviane Rezende me perguntaram há quanto tempo eu tomava o anticoncepcional e quanto tempo eu demorei para poder engravidar e se eu tomei algum remédio. Então, eu tomei o anticoncepcional por mais ou menos uns 2 anos e 4 meses consecutivos, tá? Na verdade, eu dei uma paradinha mais ou menos de 1 mês e meio, mas depois voltei. Então, foram mais ou menos uns 2 anos e 4 meses que eu tomei o anticoncepcional. Depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, demorou 2 ciclos para eu engravidar. Ou seja, o ciclo daquele mês, o ciclo do mês que vem, do outro mês, né? E quando eu tinha que ter o 3º ciclo menstrual, não tive mais, já estava grávida. Então eu demorei 2 ciclos menstruais para poder engravidar. Então eu tomei durante 2 anos e 4 meses e engravidei no 3º ciclo de tentativas, né? E eu não tomei, gente, nenhum remédio, não fiz nem remédio caseiro e nem fui no médico, não precisei tomar nenhum remédio, não. Foi só nas tentativas mesmo normais, né? Não precisei fazer nada. A Camila Menezes me perguntou se eu tive nidação. Então, Camila, eu já pesquisei sobre nidação quando eu estava tentando. Então, quando a gente engravida, a gente tem, né, a nidação. Ocorre a nidação com todas as mulheres que engravidam ou que o feto, né, ou que o embrião, ele gruda, né, aqui na parede do útero. Então, eu tive a nidação, né, como todas as mulheres que engravidam, mas eu não tive os sintomas de nidação. Porque os sintomas de nidação é o seguinte: quando ocorre a fecundação do seu óvulo, e aí o óvulo ele vai se instalar na parede uterina, pode ser que você perca um pouco de sangue e confunda esse sangue até mesmo com a menstruação. Então, aí às vezes dá um pouquinho de sangue, às vezes você sente uma dorzinha assim no lado onde está ocorrendo a nidação, ou no lado esquerdo ou no lado direito, mas eu não tive nenhum desses sintomas. Eu não senti essa dorzinha, eu não tive sangramento, não tive nada. Só descobri mesmo porque a minha menstruação atrasou e eu comecei a sentir muito enjoo. Então aí foi por isso. O Miguel Matos me perguntou se eu pretendo fazer chá revelação. E não, eu não vou fazer chá revelação, porque, igual eu falei no outro vídeo aqui pra vocês, eu não conheço muita gente aqui nos Estados Unidos, conheço pouquinha gente mesmo, minha família tá toda no Brasil, então eu só vou fazer mesmo aqui um videozinho pra vocês, falando se é menino ou se é menina. Pretendo fazer um vlog, né, do dia que eu for lá fazer o ultrassom, vou fazer um vlog e vou postar aqui pra vocês, mas o chá revelação eu não vou fazer, tá bom? A Cassiana Bibiano me perguntou com quanto tempo, com quantas semanas eu comecei a enjoar e o que eu fazia para poder amenizar os enjoos. Então, eu comecei a enjoar antes mesmo de eu saber que eu estava grávida. Com 5 semanas eu já comecei a sentir uns leves enjoos. Na 5ª e na 6ª semana eu senti enjoos leves. A partir do dia que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a sentir muito enjoo mesmo, mas enjoo assim, o dia todo, toda hora, assim. Porque tem gente que fala bem assim: eu senti enjoo de manhã, eu sentia muito enjoo à noite. Eu não, gente, sentia enjoo o dia todo.
eu comia qualquer coisa, comia uma fruta, enjoava, comia qualquer coisa, eu enjoava. Eu não, assim, vomitava muito, mas eu enjoei muito e eu comecei a enjoar na quinta semana, antes mesmo de descobrir que estava grávida, mas ficou assim, pior mesmo na metade da 6ª semana para a 7ª semana. E eu assim, não tive muito o que fazer com os enjoos, tá? Porque aqui nos Estados Unidos eles não dão remédio pra gente poder tomar, então a gente tem que ficar sentindo os enjoos sem reclamar. Na verdade eu reclamava, eu chorava de desespero porque nunca passava, mas eu assim não tive o que fazer. O que eu fazia era evitar comer gordura, coisa frita, assim, muita fritura, coisa muito gordurenta, que isso piorava, assim, agravava demais o quadro. Então foi o que eu evitei, comer muita gordura, mas até hoje eu evito comer gordura porque não me faz muito bem, não me cai muito bem, né? E churrasco também. Outro dia eu comi churrasco e eu passei muito mal, então acho que demora muito na digestão, então não é muito bom. Então eu não tive muito o que fazer pros enjoos. E aí ela me perguntou, ela falou que ela também sente muita fome e muita fraqueza. E se eu me sentia assim também. Fome, eu senti uma fome assim que eu nunca senti na minha vida, é uma fome desesperadora. Agora a fome já tá acalmando, mas eu ainda sinto muita fome, mas igual era no início, não, mas eu sentia muita fome. Fraqueza não, mas eu sentia um desânimo, sabe? Ficava meio desanimada de fazer as coisas, até de sair de casa eu ficava desanimada, até de ir ali na padaria comprar pão, tipo isso, assim, não? Muito desanimada, muito pra baixo, assim, muito melancólica, mas fraqueza mesmo eu não senti, não. E a Aline Elmer, né, minha prima, na verdade ela é prima do Jonathan, mas aí a gente acaba pegando pra gente também, né? Ela me perguntou se eu já pensei, né, no nome dos bebês, e aí eu já falei que sim, né, o Davi ou Rebeca, e ela me perguntou se eu penso em qual parto eu penso em fazer, se eu quero fazer o parto normal ou se eu quero fazer o parto cesárea. Então, aqui nos Estados Unidos eu não tenho nem muita escolha não, eu vou fazer o parto normal mesmo. Eu vou fazer um vídeo explicativo porque eu escolhi essa opção, né? Mas o meu parto mesmo se aqui não fosse obrigatório o parto normal, ele seria a minha escolha. Então, é isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por algum acaso eu não respondi a sua pergunta, você pode puxar a minha orelha aqui no comentário que eu respondo nos próximos vídeos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, gostaria de te convidar a dar um joinha para eu saber, né, se você gostou. Gostaria também de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e também de compartilhar esse canal com outras mamães e futuras mamães, porque tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Então é isso, um beijo e um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!